Está meio baixo. Tá. A gente poderia falar sobre outras drogas, mas eu acho que vasopressina é um assunto que provavelmente a maioria das pessoas não senta para estudar muito sobre ela, e eu acho que eu vou poder contribuir um pouco com vocês. Eu vou começar trazendo, para a gente falar alguns minutos, justamente sobre o que tinha sido discutido no final da primeira palestra, padronização de tratamento, né? O que a gente vai trazer? Eu vou trazer os parâmetros clínicos para tratamento do American College of Critical Care Medicine, do Pediatric Advanced Life Support, que são as recomendações gerais para manejo do choque séptico em pediatria. Eu vou mostrar um pouco esse fluxograma sugerido de atendimento, que obviamente ele não deve ser rígido. No momento que tu vai tratar alguém, tanto na clínica de adulto quanto de pediatria, tu deves individualizar o tratamento, mas é uma sugestão de atendimento para as crianças com choque séptico. No choque séptico pediátrico, a resuscitação inicial, assim como nos adultos, ela envolve a administração de bolos de volume em curto espaço de tempo, para recuperar a volemia desses pacientes. E aí é um primeiro ponto que a gente poderia ter trazido alguma coisa para discutir, porque a gente usualmente, rotineiramente, vai usar solução cristalóide, normalmente cloreto de sódio a 0,9%, esse é o padrão de tratamento, mas já tem na literatura, em pediatria, em choque séptico pediátrico, estudo tentando comparar desfechos usando cloreto de sódio a 3%, então solução salina hipertônica. Isso que é bastante estudado em trauma, né, trauma em TCE, e já tem estudo em pediatria para choque séptico pediátrico. É pouco estudo, ainda é uma coisa bem incipiente, e provavelmente nos próximos anos vai ter algum avanço na literatura, sugerindo que possa ser melhor ou não, ou é igual. Por enquanto não tem como chegar à conclusão, a gente usa ainda solução, na maioria das vezes, solução cristalóide, num volume mínimo de 60 ml por quilo. Depois disso a gente reavalia o estado hemodinâmico do paciente, e ele não tendo revertido o choque, a gente considera um choque que não respondeu a volume, e a gente vai começar algum inotrópico, normalmente, eventualmente, na maioria das vezes vai precisar intubação, ventilação mecânica, conseguir um acesso venoso. Ainda a gente usa muito dopamina em choque séptico pediátrico, e é a droga possivelmente inicial mais usada. Mas também a gente costuma dividir entre choque frio e choque quente. O choque frio a gente costuma usar a adrenalina e o choque quente a noradrenalina. Com doses até aproximadamente 0,3 micrograma quilo minuto de adrenalina, noradrenalina, a gente não conseguir reverter, a gente considera um choque resistente à catecolamina e normalmente usa corticoide. A gente usa mais frequentemente do que seria necessário. Normalmente, nós não costumamos avaliar a cortisol sérico, a CTH. Tem aqui alguma coisa que a gente poderia discutir bastante, porque tem na literatura discussão sobre isso em pediatria. Mas os riscos de insuficiência adrenal absoluta em pediatria, genericamente falando, seria a meningococcemia, isso a gente usa bastante, hiperplasia adrenal congênita e usuário crônico de corticoide, né? Depois, aí os guidelines dividem em três grupos. O choque frio com pressão arterial normal, em que a gente costuma dar volume, tentar usar epinefrina, e também podemos usar inodilatadores, né? Milrinona a gente usa frequentemente, e considerar levosimendan. Poderíamos também conversar sobre levosimendan, porque tem na literatura, apesar de não ter evidências fortes, a gente já tem alguma coisa na literatura sobre levosimendan. O nosso serviço do Hospital Santo Antônio, da UTI, usa com relativa frequência o levosimendan, porque a gente também tem um viés de tratar muito paciente cardiopata,
e com disfunção miocárdica. Então, eventualmente, até em quadros de instabilidade hemodinâmica não infecciosos, a gente usa também bastante levosimendan, a gente tem alguma experiência com essa droga. Na situação clínica de um choque frio, com pressão arterial baixa, a indicação normalmente também é de tentar melhorar a volemia, dar volume, aumentar a adrenalina, tentar possivelmente administrar norepinefrina, eventualmente usar algum outro dobutamina, milrinone ou levosimendan. E a situação que a gente vai discutir em que pode ser usada a vasopressina, que pelo menos genericamente pode ser usada a vasopressina, é a condição clínica de choque quente com hipotensão. Nesses pacientes, a gente obviamente vai tentar considerar se não está hipovolêmico, se a gente pode usar mais dose de norepinefrina. E, se ainda hipotenso, eles sugerem o uso de vasopressina, telipressina ou angiotensina. Bom, e é sobre isso que nós vamos conversar. Nós vamos conversar sobre a vasopressina. Para apresentar as evidências que a gente tem sobre o uso de vasopressina no choque séptico pediátrico, eu selecionei 3 artigos e vocês vão ver como as evidências em pediatria elas são sempre é mais difícil de fazer estudos, os N's não são grandes e a gente demora bem mais que na literatura de paciente crítico adulto, né? Bom, os efeitos esperados da administração da vasopressina, a gente pode dividir em 2 grupos. Primeiro, o efeito da diurese, em que pode ser um efeito, a gente pode ter tanto uma reabsorção maior de água, por ação direta da vasopressina no túbulo renal e consequente diminuição do débito urinário, e a gente pode ter um aumento da pressão arterial e aumento da pressão de perfusão renal e, eventualmente, um aumento do volume do débito urinário. Os pacientes que são hipotensos podem se beneficiar nesse sentido. Os normotensos provavelmente vão fazer algum grau de retenção urinária, de diminuição do débito urinário, na verdade. E o efeito vascular, ela aumenta a sensibilidade dos vasos à noradrenalina e causa uma vasodilatação em pulmões, rins, cérebro e coronários. Então, o primeiro artigo que eu trouxe para a gente discutir, um artigo de 2008, uma vasopressina no choque refratário à catecolamina em crianças. É um artigo de revisão. Então, quando tu vai ler um artigo de revisão, tu espera encontrar o que tem de melhor na literatura sobre aquele assunto. E o que esse artigo de revisão em 2008 conseguiu encontrar foram relatos, 17 relatos, 11 séries de caso e 6 relatos de caso. 109 pacientes é o que tinha na literatura sobre o uso de vasopressina. E com uma idade variando entre um prematuro de 23 semanas até adolescente, que para mim já é adulto, na verdade, de 19 anos, né? Então, se criança não é igual a adulto, recém-nascido não é igual a criança e prematuro não é igual a criança, muito menos, né? Então, um grupo bem heterogêneo nessa revisão. O que eles encontraram é que a indicação mais comum para o uso da vasopressina em choque séptico foi realmente choque séptico refratário a catecolaminas. O efeito mais comum relatado, observado nesses relatos, foi o aumento da pressão arterial, o aumento do débito urinário e uma diminuição do lactato sérico. Isso efeitos benéficos, né? Mas a mortalidade, juntando todos os relatos, era metade dos pacientes. Então, metade dos pacientes que foram estudados tinham ido a óbito. Eles também mostraram que a dose de inotrópico pode ser reduzida em 13 de 17 estudos. A conclusão que pode chegar desse artigo de revisão é que a mortalidade era alta. Em todos os relatos, a droga foi usada como terapia de resgate em choque refratário a catecolaminas. Os autores, obviamente, recomendavam a decisão de uso da vasopressina caso a caso. E eu ainda salientaria aqui que, obviamente, provavelmente um viés de publicação devia existir aí. Normalmente, quando tu encaminha algum artigo para publicar, é muito mais frequente tu encaminhar quando tu encontra algum resultado que tu acredita que seja positivo.
Isso aí não é por maldade, é que as pessoas fazem isso porque esperam que o que estão fazendo possa mudar alguma coisa no tratamento. E, então, eu imagino, lendo esse artigo de revisão, que os resultados com vasopressina deveriam ser, inclusive, piores do que estava relatado, inclusive de mortalidade desses pacientes. Mas as evidências, de qualquer forma, eram fracas, né? Relatos de caso, enfim. E aí, em 2009, foi publicado esse outro artigo, uma vasopressina no choque vasodilatado em pediatria, e finalmente um ensaio clínico randomizado multicêntrico, que já melhora o nível de evidência. Esse estudo foi um ensaio clínico randomizado, duplo cego, controlado por placebo, em 7 UTIs canadenses, e aí tu junta 7 UTIs, tu faz isso em um período longo de tempo e consegue 69 pacientes. Então é o problema típico de estudo em pediatria, é conseguir N. Excluiu pacientes do período com idade de neonatal, então a partir de 1 mês a 17 anos. Os critérios de inclusão, pacientes que tivessem recebido ao menos 40 ml por quilo em volume, que tivessem um choque refratário à dopamina ou noradrenalina, adrenalina ou fenilefrina, e evidência clínica de vasodilatação, ou seja, uma pressão diastólica baixa, com tempo de enchimento capilar curto e hipotensão. O protocolo de administração da vasopressina foi uma dose inicial baixa, aumentada a cada 5 minutos até o limite de 0,002, objetivando uma PA adequada para a idade. E o que se encontrou? O que pode dizer que teve um efeito benéfico da vasopressina nesse grupo de paciente? Realmente aumentou a pressão arterial média em relação ao basal. E isso foi estatisticamente diferente em relação ao grupo que recebeu placebo. Então, o grupo da vasopressina acabou efetivamente aumentando a pressão arterial. Mas, quando a gente vai ver os desfechos estudados aqui, que o desfecho principal utilizado foi o tempo para chegar à estabilidade hemodinâmica em horas, não teve diferença entre os grupos, e os desfechos secundários, e aí eu vou chamar atenção para a mortalidade em 30 dias, não teve diferença estatisticamente significativa, mas morreu o dobro de crianças no grupo da vasopressina. Os outros desfechos, que eram dias livres de drogas vasoativas, dias livres de insuficiência de outros órgãos e dias livres de ventilação, também não foram diferentes. O N pequeno, mas eles relataram alguns efeitos adversos, isquemia digital em 2 pacientes, bradicardia, hipotensão, hipocalemia e parada cardíaca, mas um número pequeno. Os autores chegaram à conclusão de que não recomendar rotineiramente o uso da vasopressina para tratamento de choque com vasodilatação em crianças. E eu ainda colocaria uma crítica assim que eles incluíram crianças que tivessem recebido ao menos 40 ml por quilo de volume, o que para quem está com um choque vasodilatado é pouco. Então essa é uma crítica que dá para fazer à metodologia desse estudo. E aí eu trouxe um artigo de 2009, gaúcho, feito na PUC, a colega Elisa Baldassi, foi o mestrado dela. Não foi um estudo em crianças que estavam com choque séptico, mas foi um estudo para avaliar a segurança da administração de vasopressina em baixa dose em crianças criticamente doentes que não estivessem sépticas. O objetivo deles era analisar o potencial efeito protetor da droga sobre hipotensão associada a sedativos, que em crianças pode chegar até 80%. Então, 80% das crianças que estão recebendo sedativos podem apresentar hipotensão. E eles queriam ver se era uma droga segura para usar com esse objetivo. Eles incluíram crianças em ventilação por pelo menos, que se estimava que ficassem em ventilação por pelo menos 3 dias e que não estivessem com choque séptico. E dividiram num grupo placebo, que recebia o soro fisiológico 1 ml hora, uma dose, um volume mínimo. Esses volumes são pequenos mesmo em pediatria, porque a gente procura evitar
usar gotejos maiores, porque são crianças pequenas normalmente, para evitar sobrecarga de volume, então a gente economiza até nisso. E o outro grupo, que era o grupo intervenção, que recebeu uma dose baixa de vasopressina por 48 horas. Foram 12 pacientes em cada grupo. E o achado mais importante desse estudo, aqui eu trouxe é o seguinte, ó, é a variação do sódio sérico nos dois grupos. Então, o grupo vasopressina, que é o grupo de linha contínua, em vermelho, apresentou uma redução significativa no sódio sérico até o momento que se parou a infusão da droga. Enquanto que o grupo que não recebeu vasopressina, recebeu placebo, manteve o sódio estável. E a linha pontilhada é o quanto que se ofereceu de sódio para as crianças. Então, foi aumentando a oferta de sódio parenteral para as crianças do grupo da vasopressina, sem mudar o sódio sérico, na verdade, piorando o sódio sérico, e a administração de sódio para o grupo controle se manteve estável. Então, um efeito potencialmente grave da administração da vasopressina, não que necessariamente sempre vai ter alguma consequência, mas a hiponatremia pode trazer prejuízo para a criança. E os outros resultados. Então, 8% das crianças que receberam placebo fizeram hiponatremia contra 66% do grupo intervenção, o grupo que recebeu vasopressina. A queda média foi de 8 milimol na anatremia, naqueles que receberam, por litro na anatremia, naqueles que receberam vasopressina. E eles acharam assim, naquelas que eram normotensas, a vasopressina resultou numa diminuição do débito urinário. E eles acabaram tendo que usar mais diurético nesse grupo de crianças, para conseguir manter um débito urinário adequado. E observaram também que após as 48 horas em que tinham usado a vasopressina, no que foi retirada a droga, aconteceu um efeito inesperado de hipotensão rebote. E aí essas crianças tiveram que receber volume, infusão de noradrenalina, dopamina. Então foi um efeito interessante que foi observado. O que dá para a gente concluir da vasopressina no choque séptico em pediatria, com o que eu apresentei aqui? A gente não conseguiu evidência ainda de benefício para manejar choque séptico quente e com hipotensão em pediatria. Os efeitos colaterais são potencialmente graves, mas numa situação em que tu tem uma não resposta terapêutica usual, se a gente for usar, a gente vai ter que individualizar e, optando por usar precocemente. Não adianta também a gente tentar usar quando o paciente já está com disfunção de múltiplos órgãos. Obrigado.